Graça e paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos refletir na palavra de Deus nessa noite. E eu quero trazer para você uma reflexão sobre a cura de um leproso. Essa passagem ela também está registrada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, os três evangelhos chamados de evangelhos sinóticos. Sinóticos porque eles são vistos de uma mesma ótica. Então, com esses três evangelhos, a gente consegue fazer o que é chamado de harmonia dos evangelhos. Você tem um detalhe em um texto, outro detalhe em outro texto, e você consegue juntar, os três textos, fazer uma leitura, e uma palavrinha ou outra, ele pode te dar uma compreensão melhor, dessa passagem. Então nós vamos ler, eu quero ler com você a partir do versículo 40, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40, diz assim o texto: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse: eu quero ser limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse: olha, não diga nada a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém? Então, como estava dizendo, essa passagem ela também está registrada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas. O Novo Testamento, ele não fala de muitas curas de leprosos. Esse texto que nós acabamos de ler, ele traz essa informação desse milagre. Quando a gente lê esse texto em Mateus, quando a gente lê esse texto no Evangelho de Lucas, e a gente consegue extrair, através do que a gente chama de harmonia dos evangelhos, detalhes que um autor colocou, que o outro autor não colocou, O texto que nós acabamos de ler, ele traz essa informação, que Jesus curou um leproso. Um outro texto que fala de cura de leprosos é aquela história de 10 leprosos. Eles estavam andando e eles avistam Jesus, eles chamam Jesus, eles clamam por Jesus. E Jesus manda eles oferecerem, ou se apresentarem e oferecer o que Moisés havia determinado. E enquanto eles estão indo para oferecer, para se apresentar ao sacerdote, a história conta, o texto conta que no meio do caminho eles ficaram purificados, eles ficaram curados da lepra, eles retornam para Jesus, apenas um retorna, para agradecer a Jesus. E quando eles chegam, Jesus fala: vocês não eram 10, apenas um voltou. Esse é o outro texto que fala de cura de leproso. Existe também uma menção, uma referência sobre um outro leproso, que é o Simão o leproso. O texto conta, a história conta que em uma certa ocasião Jesus estava na casa de Simão, esse homem que é chamado de Simão o leproso, e uma mulher pecadora vem aos pés dele e oferece ali um perfume, lava os pés de Jesus. Possivelmente esse homem ele não era mais leproso, ele ficou com aquele apelido, ele ficou com aquela alcunha, ele ficou com aquele estigma de leproso, mas ele não era mais leproso, porque se ele fosse leproso, ele não estaria na casa dele, porque os leprosos tinham que ficar em isolamento, e nem teriam pessoas na casa dele. Mas ele
possivelmente era um ex-leproso. Jesus fala em Lucas, no capítulo 4, que na época do profeta Eliseu havia em Israel vários leprosos, mas Eliseu curou apenas Naamã. Jesus estava aqui nessa ocasião pregando na Galileia, em alguma aldeia, passando pelas aldeias da Galileia, em alguma cidade da Galileia, aconteceu esse milagre. Lucas dá essa informação que Jesus, ele estava em uma cidade da Galileia e aconteceu esse milagre. Esse leproso, possivelmente ele morava nos arredores de alguma cidade ali da Galileia. Ele não podia morar na cidade. Ele era proibido por causa da sua doença. Nessa época, o sacerdote, ele funcionava como um inspetor de saúde. Quem determinava se a pessoa era leproso ou não era um médico, era o sacerdote. Então, se começassem a aparecer manchas brancas pela pele, se começasse a cair cabelo, né, a pessoa começasse a aparecer manchas, crescer manchas muito brancas na pele, né, o sacerdote ia, né, ele ia no sacerdote, ele examinava aquela pessoa, o sacerdote olhava as feridas da pele daquela pessoa e o declarava se ele era leproso ou não. Então o sacerdote funcionava como um tipo de inspetor de saúde, né? Ele examinava ali a pessoa, se a pessoa era leprosa, e ele dizia, é leproso. E se a pessoa fosse declarado leproso, se a pessoa fosse declarado que estava com lepra, a sua vida tomava um outro rumo. A sua vida praticamente acabava. E acabava a esperança, acabava, sabe, a perspectiva de vida. A lepra na época era considerada a pior doença. Sabe, era a pior doença da época. O leproso, ele era considerado um amaldiçoado, sabe, porque a doença também era considerada uma maldição enviada por Deus. E quando o homem ou a mulher era considerado um leproso, sabe, a partir dessa declaração do sacerdote, ele entrava num isolamento social. Ele não podia mais morar com a sua família, ele não podia mais entrar na cidade, ele não podia mais frequentar a sinagoga, né? Ele vivia em isolamento, sabe? Ele tinha que morar fora da cidade, né? Se depois de um determinado tempo ele sentisse que a sua pele estava melhorando, né, que aquela ferida estava melhorando, ele poderia procurar o sacerdote. O sacerdote fazia uma verificação, né, analisava ele de novo, fazia uma inspeção, mas isso era raro. Era raro a pessoa ser declarada novamente não leproso. Mas isso podia acontecer também. Se ele visse que a sua pele estava ficando melhorzinha um pouquinho, ele ia no sacerdote. O sacerdote fazia uma verificação, inspecionava de novo e declarava que ele não tinha lepra. Mas isso eram casos raros. Porque a lepra era uma doença que não tinha cura. A lepra na época era uma doença incurável. Hoje a lepra ela tem cura. O Gerhard Hansen, ou Geraldo Hansen, era um norueguês, né? Ele foi um médico dermatologista que ele identificou a bactéria que era a causadora da lepra. E a partir daí, né, a doença ela mudou até de nome, né? Ela passou a se chamar hanseníase. Isso agora recente, né? Recente assim, século XIX, né? 1820 e poucos, 1822, 1823, né? A lepra, hoje falar que a pessoa é leprosa é um termo pejorativo, né? É uma coisa preconceituosa. Hoje existe cura, existe até vacina, né? Mas naquela época não era assim. Naquela época a lepra não tinha cura, né? O Flávio Josefo, ele fala que essas pessoas eram consideradas como mortos-vivos. Flávio Josefo diz isso na sua obra. O leproso era considerado um morto-vivo. O texto no Evangelho de Lucas fala que esse homem, ele estava coberto de lepras. A sua pele estava coberta de lepras.
As únicas pessoas que ele poderia se aproximar era de outro leproso. Essas pessoas se ajuntavam em grupos, né? Os outros leprosos saíam da cidade, eles se ajuntavam em grupos, eles faziam um acampamento, e ali eles viviam o resto dos seus dias. O resto dos seus dias. A designação que o sacerdote dava era que o leproso ele rasgasse as suas roupas, andasse como maltrapilho, os cabelos desgrenhados, ele deveria cobrir o seu rosto com um pano, e quando ele visse alguém vindo na sua direção, quando ele visse alguém vindo no seu caminho, ele deveria sair batendo no peito e gritando: leproso, leproso, para as pessoas abrirem passagem, para não se contaminar, para não contaminar outras pessoas. Irmãos, as pessoas tinham medo da lepra. A lepra deformava as pessoas, sabe, deformava as mãos, deformava o nariz, perdia a orelha, causava buracos enormes no rosto, sabe, deformidades nas mãos. A lepra desfigurava a imagem das pessoas, causava uma imagem horrível nas pessoas. Então, essas pessoas viviam longe, essas pessoas viviam isoladas, essas pessoas viviam rejeitadas, essas pessoas viviam preteridas, discriminadas, odiadas. Algumas sofriam risco até de serem mortas, apedrejadas, dependendo do seu comportamento. Rejeitado pelos familiares, vivendo em isolamento, vivendo em outro grupo, com outros leprosos. Sabe, no conceito dessas pessoas, o leproso estava debaixo de um julgamento de Deus, estava debaixo de uma maldição. As famílias falavam isso: olha, está sofrendo uma maldição de Deus. A sociedade falava isso: está sofrendo um castigo de Deus. E o leproso, ele se sentia rejeitado. Rejeitado por todo mundo, rejeitado por todos, rejeitado pelo lugar que ele vivia. Ele se sentia rejeitado até pelo próprio Deus. Sabe, o impressionante nesse texto, o impressionante, a informação que esse texto traz é que o texto fala que esse homem, ele se aproxima de Jesus, ele cai no chão, adorando a Deus e pedindo ajuda. Agora você imagina o tumulto que foi. O tumulto que foi. Hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia. Se você estiver num ambiente meio fechado, alguém espirrar num ambiente ali, você já vai ficar meio assustado. Se alguém der um espirro sem máscara, você já clama o sangue. O sangue de Jesus tem poder. Agora você imagina que o furdunço que não foi. Imagina o tumulto que não foi. O tumulto que deve ter acontecido quando aquele homem sai da onde ele estava e se aproxima das pessoas e se aproxima de Jesus. As pessoas devem ter se afastado, gritando, e deve ter sido um desespero. E as pessoas falam: não, um leproso, porque o leproso era facilmente identificado. Isso mostra, irmãos, o desespero daquele homem. Sabe, ele sabia que ele corria um risco de vida. Ele sabia que ele corria um risco de morrer, de ser apedrejado, porque o que ele estava fazendo era proibido. Ele não poderia tomar aquela atitude, mas ele tomou. Ele sai e entra no meio da multidão, desesperado. Imagina o desespero daquele homem. Sabe, ele não aguentava mais a vida que ele estava vivendo. Sabe, ele não aguentava mais a situação de vida que ele estava. E ele entra no meio da multidão. Imagina a confusão que não foi. As pessoas gritando e falando: é um leproso, um leproso. E eles devem ter tentado até fazer alguma coisa. O texto não nos informa, mas eu acredito que pegaram até em pedras. Isso demonstra que aquele homem estava no limite já do seu esgotamento psicológico, físico e mental. Mas isso demonstra também que ele tinha fé que Jesus poderia curá-lo naquele momento. Ele tinha fé que Jesus poderia fazer alguma coisa. Sabe, você tem fé, você acredita em Deus, você confia em Deus, você tem fé em Jesus, você acredita que Jesus pode mudar o quadro da sua vida, você acredita que Jesus pode mudar, sabe, a sua situação. Aquele homem, ele sabia que Jesus podia curar, mas ele não sabia se Jesus o aceitaria, porque ele tinha sofrido tanta discriminação, tanto preconceito, tanto estigma, tanta rejeição. Ele estava cansado de ser rejeitado.
Mas quando ele se aproxima de Jesus, Jesus o aceita. Jesus o aceitou. Jesus, ele sempre aceita o pecador que se achega a ele. Sabe, não importa as condições que ele estiver. Olha, meu irmão, você que está me ouvindo, não importa a condição que você está. Jesus, ele sempre nos aceita. Não importa, sabe, como você está vivendo. Jesus poderia ter se afastado daquele homem por causa da sua lepra, mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele imediatamente o recebeu. Jesus, ele aceita você, meu querido, meu amado, meu irmão ouvinte nessa noite. Você que está assistindo a nossa live, Jesus, ele te recebe nessa noite. Não importa, sabe, a lepra que o pecado causou na sua vida. Não importa a deformação, a deformidade que o pecado causou na sua vida. Não importa como você está vivendo. Não importa o que a lepra do pecado fez com você. Se você está se sentindo rejeitado, se você está se sentindo odiado, preterido, Jesus vê o teu choro, Jesus vê as tuas dores. A Bíblia diz que Jesus, ele recolhe no seu odre todas as nossas lágrimas. Sabe, você acha que você está sozinho, você pensa que você está sozinho, mas você nunca está sozinho, porque Deus sempre está conosco. Ele entende as suas dores, Ele entende as rejeições, Ele entende as traições, Ele entende os abandonos. É isso que move o coração de Deus. É o amor, é a compaixão, é amar as pessoas. O texto fala que Jesus, ele ficou profundamente compadecido com aquele homem. Lucas fala isso. O texto fala isso, que aquele Jesus, ele se compadece daquele homem. Jesus ama aquele homem. Jesus, ele te ama, independente, sabe, do que você fez na tua vida. Ele não ama o teu pecado, mas ele te ama, ele ama você. É isso que move o coração de Deus, é o amor, é a compaixão. É o que Deus está dizendo para você nessa noite. Venha com a sua lepra mesmo, que eu quero te curar. Venha como você está. Sabe, não importa o que você fez, não importa o pecado que você cometeu, Jesus te ama, Ele quer te salvar, Ele tem um plano, sabe, de salvação para a tua vida. Então venha para Jesus, venha com essa deformidade, venha com essa lepra mesmo, que eu te aceito. Essa é a palavra de Jesus para você nessa noite. Aquele homem, aquele leproso, ele sabia que Jesus podia o curar, mas ele não sabia se ele poderia tocar em Jesus, ou se Jesus o tocaria. Ele não sabia se Jesus o tocaria, que ele não podia tocar em Jesus. Mas ele se aproxima de Jesus, e Jesus o toca. Jesus o tocou profundamente. Sabe, Jesus o tocou porque Jesus estava compadecido de amor por ele. O texto de Lucas diz isso. Jesus estava profundamente compadecido. Sabe, se as pessoas estavam apavoradas, se as pessoas estavam com medo de ver aquele homem se aproximar, se as pessoas estavam, sabe, ficaram com medo quando aquele homem se aproximou de Jesus. Imagina, irmão, o espanto daquelas pessoas. Imagina o espanto daqueles homens ao verem Jesus tocando um leproso. Se só de aproximar eles já ficaram com medo, eles já ficaram espantados. Imagine como eles ficaram aterrorizados, apavorados de ver Jesus tocando o leproso. Enquanto todos os homens fugiam, enquanto todos estavam apavorados, Jesus vai e toca um leproso. Enquanto todos fugiam do toque do leproso, Jesus se aproxima, dá um passo adiante, dá um passo mais perto daquele homem e o toca. Sabe, estabelece uma ligação de afetividade. Aquele homem fazia muito tempo que não recebia um abraço. Aquele homem fazia muito tempo que não recebia um afago, um aconchego, um beijo, um toque de alguém. E Jesus toca naquele homem. Sabe, Jesus estabelece essa conectividade, essa ligação, essa afetividade. Sabe, com esse gesto, Jesus está dizendo para aquele homem: você existe, você está vivo, e ainda existe solução para o teu problema. É isso que Jesus está querendo dizer para aquele homem. E ele diz para aquele homem: irmão, Jesus, ele está vendo você.
Jesus pode ver você. Jesus, ele vê a situação que você está passando. Jesus, ele entende a situação que você está vivendo. Meu irmão, minha irmã, Jesus vê você. Jesus, ele te ouve. E ele está dizendo: eu posso interagir com você, eu posso tocar em você se você deixar, se você permitir, se você der um passo até mim. Sabe, mesmo que o mundo trate você como um invisível, mesmo que o mundo trate você como um caso perdido, mesmo que o mundo olhe para você e não veja perspectiva nenhuma, Jesus olha para você e vê alguém que ele pode manter uma ligação. Ele diz assim: eu vejo você, porque o meu amor por você é real. Eu olho para você porque o meu amor por você é verdadeiro. Jesus não tinha preconceito de raça, de cor, de intelectualidade, de classe social. Deus ama pessoas. Deus não ama raça. Deus ama pessoas. Deus não ama classe social. Deus ama pessoas. Deus não ama intelectuais ou ignorantes. Deus ama pessoas. Deus ama gente. Deus ama o excluído. Deus ama o invisível. Deus ama o ladrão, a prostituta, o traficante, o pecador. Deus ama até você que acha que é o certinho, sabe, que faz tudo certinho, que não rouba, que não mata, mas que está longe de Deus e que precisa também do toque de Jesus, que precisa do amor de Jesus, que é carente da graça de Deus. Jesus ama você e Ele quer tocar você nessa noite. Ele quer tocar na sua vida nessa noite de uma forma miraculosa, milagrosa, a ponto de expelir essa lepra do pecado que está na sua vida. Aquele homem, ele sabia que Jesus podia curar ele, mas ele não sabia se Jesus o curaria. Mas Jesus o curou. A Bíblia diz que Jesus toca aquele homem. Jesus toca aquele homem e ele é curado. Jesus sempre muda a vida das pessoas que chegam perto dele. Você que está me ouvindo, eu não sei qual é a situação da sua vida, eu não sei como você está vivendo, mas Jesus, ele pode mudar a sua vida. Qualquer pessoa que se aproxime de Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. De um jeito ou de outro ele muda. Se algo pode ser mudado, se algo você permite ser mudado, se algo o homem permite mudar, ele faz. Ele muda a nossa vida, ele muda o nosso coração. Foi assim comigo, foi assim com todas as pessoas que aceitaram a Cristo. Ele muda o nosso coração. Sabe, não importa como você está vivendo, não importa o que você fez, não importa o seu pecado, não importa o que a lepra, a deformidade que a lepra do pecado causou na tua vida, Deus pode mudar a sua vida. Procure Jesus, seja ousado na sua fé. Sabe, Jesus, Ele nos aceita apesar do nosso pecado, Ele nos aceita apesar da nossa lepra. Jesus nos toca trazendo cura. Jesus transforma a nossa vida, se nós permitirmos, se nós deixarmos. O nosso Deus é um Deus educado, Ele não invade corações, mas se você permitir, Ele vai inundar a sua vida, Ele vai mudar completamente a sua vida, Ele vai mudar a sua realidade, Ele vai te dar uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida na presença dEle. Então seja ousado na sua fé, procure Jesus, dê um passo adiante de Jesus. Ele quer nos tocar, Ele quer nos mudar. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, por essa noite. Nós te louvamos, meu Pai, por esse culto, por essa palavra, pelas ministrações, pelas participações, pelos louvores que foram entoados em teu nome. E agora eu coloco, ó Deus, diante do Senhor a vida do teu filho, esse que ouviu essa palavra. Ó Deus, que essa palavra venha inundar, ó Deus, a nossa vida e o nosso coração, e que vidas sejam transformadas, vidas sejam curadas, ó Deus, e que a lepra do pecado não venha, ó Deus, contaminar as nossas vidas. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te exaltamos, meu Deus, em nome de Jesus. Toma os teus filhos nas tuas mãos, cada pessoa que está nos ouvindo agora, que a nossa voz está alcançando, que está assistindo essa live, ó Deus, toca nessas vidas, nesses corações,
meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória. Em nome de Jesus.